Oi, minha gente, tudo bem? Hoje a gente está trazendo aqui o nosso primeiro podcast como nosso convidado André, o professor de História. E a gente vai abordar temas, sobre a Primeira República. Ele vai falar sobre os pontos principais do conteúdo com o objetivo de ajudar vocês nos pontos que mais caem do Enem. Bom, minha gente, eu sou o André aqui de História do Ensino Médio da Colégio 11 de Outubro, tá? Um pouco sobre mim, primeira graduação na Universidade Estadual da Paraíba, licenciatura em História. Eu estou no primeiro ano de mestrado no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Campina Grande e também estou na segunda graduação em Medicina Veterinária, tá? Como parte do projeto, eu fico muito agradecido pelo convite. Primeiro convidado aqui do 11cast, tá? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Primeira República, contexto da Primeira República, como ela iniciou, como foi o golpe, quais motivações se arrastaram até o golpe do 15 de novembro de 1889, como foi a primeira fase da República, a República da Espada, como depois a República Oligarca, a República do Café com Leite. A gente vai chegar aí até depois do movimento tenentista. Vou dar um pouco do spoiler também da Revolução de 30, mas a gente vai até lá. E aí, meninas, como estão? Estamos bem, né? A gente agradece também a disponibilidade do senhor para começar, né? E a gente deu uma estudada também sobre a República e a gente viu falando que os marechais do Exército, eles denominaram a República de República da Espada. E a gente queria saber por quê. Bem, o contexto em si, até chegar na República da Espada, ele não foi um movimento que foi pensado de uma hora para outra. A gente vai ver que o desgaste dos 49 anos de poder do Pedro II, ele vem sendo diluído durante o tempo, tá? Primeiro a gente vai observar a insatisfação da elite que fazia parte da escravidão. Com as leis abolicionistas, cada vez mais o Pedro II ia perdendo a força com essa galera, que estava insatisfeita, até porque na época escravo era um bem. E a gente vai ver o Zé de Queiroz, a lei de sexagenário, do ventre livre, e o Aberdeen, até chegar ali na Lei Áurea com a princesa Isabel. Alguns outros fatores foram preponderantes para a queda do Pedro II também. O movimento iluminista se expandindo desde 1792, com a decapitação do rei. A gente vai ver que o movimento iluminista se expande pelo mundo. E ele, com os ideais republicanos, vai chegar aqui no Brasil, ali no 1870 já havia uma certa estabilidade. A gente vai atrelar tudo isso a outro grande desgaste, que foi a Guerra do Paraguai. Essa aí pode colocar na conta do de Caxias e do Conde Deu. A caçada a Solano Lopes foi uma das manchas de sangue que o Brasil República carrega, tá? Tudo isso vai ser fundamental para a gente entender o 15 de novembro de 1889, quando a monarquia no Brasil cai e tem início a República. Aí sobre a questão dos coronéis ainda, que a questão do clientelismo e do coronelismo, como é que eles tinham esse controle da população? Antes de chegar no clientelismo e no coronelismo, a gente precisa problematizar um pouco também a República da Espada, que foi ali de 1891 com a Constituição até 1894, tá? Quando o Deodoro assume, o Brasil estava meio turvo, porque o Brasil precisava de identidade, o Brasil precisava se reerguer e, principalmente, o Brasil precisava de uma Constituição, tendo em vista que houve uma mudança muito brusca na forma de governo, tá? A primeira Constituição que a gente vai observar, ela vai ter a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ela vai mudar para a forma presidencialista, República Federativa do Brasil, também vai ter a questão das federações.
Só que o mais importante e o que deu a brecha para a questão da política do café com leite é que, quando ela dá o mínimo de expansão na questão do pleito eleitoral, mesmo assim ela ainda não consegue abarcar boa parte da população. Por quê? Mulheres não votavam, clérigos não votavam, militares não votavam e analfabetos não votavam. E a gente vai ver que a parcela que sobra para ter direito ao pleito eleitoral, ela vai ser muito pequena, tá? E qual é o problema disso? Depois que se sucede a República da Espada e que um civil vem ao poder, agora o poder acaba se ramificando. Por quê? Tem a presença dos coronéis, principalmente no tangenciamento dos centros urbanos, tá? Tem a presença agora das elites cafeicultoras e leiteiras de Minas e São Paulo. Inclusive, o Estado brasileiro, ele já possui um caráter autoritário, né? Aí era por isso que eles privilegiavam as elites? Sim, sim. Mas a elite em si, na história do Brasil, a gente precisa entender que a elite nunca teve uma baixa em poder, tá? A elite sempre comandou. E essa elite já vinha desgastada por ter perdido seus bens, os escravos. E essa elite queria algum tipo de reparo. E esse reparo era justamente a forma de ficar no poder. E aí entendam, quando a gente vai pensar na perspectiva dessa alternância de poder da elite cafeicultora e da elite leiteira, é justamente uma perpetuação de lucro, uma perpetuação de poder obter o máximo de ganho no seu produto e no seu serviço. E aí, quais eram as manobras? Se tudo aquilo que eu disse, que tange muito a democracia moderna como a gente conhece hoje, ela vai ser colocada em pauta só aquela minoria que vai votar, aquela minoria precisava atender os interesses dos políticos. A gente vai ver que o coronelismo, através, por exemplo, do voto obrigatório, ele vai fazer com que seu funcionário vote no prefeito, no deputado dele. Era eles que tinham o controle de saber quem estava votando em quem? Sim, sim. Era um voto cabresto? Esse voto do cabresto vai ser justamente na perspectiva de ameaçar torturar, ameaçar bater, ameaçar demitir. Outro ponto da questão é o clientelismo. Esse aí era muito forte, porque o conchave entre a elite política e a elite oligarca, ela vai ser reverberada dentro do voto. Então, o conflito de interesses, ou os interesses todos alinhados, iriam fazer com que a barganha final, que era o eleitor, se alinhasse a tudo que eles queriam. Dentro disso, a gente vai ver outra coisa, a política dos governadores. Porque aí a política dos governadores servia de forma que a organização de tudo isso não falhasse. Por exemplo, eles tinham que se aliar não só com as bases executivas, não só com Minas e não só com São Paulo. Eles tinham que fazer com que todos os outros governadores também comprassem essa ideia de voto, tá? Aí, dentro da Constituição de 1891, teve algumas pessoas tiveram direito de voto, que eram aquelas pessoas que eram homens acima de 21 anos e que eles foram alfabetizados. Só as mulheres, né, que não têm direito. Não, nem mulheres, nem militares de baixo calão, nem clérigos. E aí eu sempre gosto de fazer um paralelo. Esse mito da democracia, ele é antigo. E eu sempre faço um paralelo com a democracia ateniense, em que a democracia grega é muito lembrada, muito conhecida. Entretanto, só podia votar filhos de pai e mãe ateniense, homens maiores e que fossem homens livres. Então não era essa democracia que a gente tem hoje, que basta ter mais de 16 anos e a carteirinha verde para que você possa ter direito ao pleito. O declínio do coronelismo foi determinado por quais fatores? Tem uma participação muito interessante no declínio do coronelismo, que é justamente uma reação do próprio Estado. A gente vai ver que essa política coronelista, ela irritava
muito os legalistas, aquela galera que queria fazer o correto. E aí parte dessa galera é representada justamente pelo movimento tenentista, tá? Primeiro ponto. E o segundo ponto, as instituições no Brasil em si, elas estavam muito descredibilizadas. Política dos governadores, voto do cabresto, clientelismo, tudo isso tirava um pingo de esperança que ainda existia no Brasil. E aí, com o movimento tenentista, com a insatisfação dos militares, a gente vai ver que essa insatisfação traduziu tudo o que todo mundo sentia. Só que, infelizmente, as camadas mais baixas nunca tiveram muitos votos. E aí, dentro disso, a gente precisa lembrar também, ia passando direto, os movimentos contra e os movimentos, os problemas que a Primeira República enfrentou. Revolta da vacina, contestado, Canudos e revolta da chibata. Esses 4 movimentos, eles traduzem também, além da descredibilidade e da insatisfação com a Primeira República, eles traduzem que não ia lá essas coisas todas, tá? Por exemplo, se a gente observar desde a primeira até a revolta da chibata, aqui, ali com o Almirante Negro, a gente vai observar que foram diversos fatores, mas que traduziam os problemas que o país enfrentava. 2 desses muito interessantes também, por quê? E aí serve de repertório para a redação, para a resolução de questões. 2 possuíam um caráter messiânico. Lá o Antônio Conselheiro e depois o monge José Maria no contestado, eles vão mostrar fenômenos que por vezes ficam tangenciados desse debate, mas que são fundamentais. Às vezes, por ter por exemplo, do Antônio Conselheiro, ter aquela ligação no sertão, da Caatinga, tudo, ele acaba sendo tangenciado um pouco, porque logo após a gente vem com a figura do Lampião, que aí é um banditismo social, mas que em viés diferente, não com aquele movimento messiânico. Então, sempre lembrar das 4 grandes revoltas no início da República, o que serve muito de base de repertório. Beleza? Aí a gente viu também, né, que Getúlio Vargas foi que aplicou o golpe para acabar com a Primeira República. Aí foi por conta da insatisfação populacional? Bem, essa vai ser o spoiler final do comentário, mas essa questão do Getúlio Vargas, ela envolve muitos contextos. O primeiro, a indicação de Washington Luiz à presidência pelo acordo da política café com leite devia atender agora os interesses de Minas Gerais, tá? Ao invés disso, o que o Washington Luiz faz? Indica o Prestes. Ia querer perpetuar com São Paulo na ponta do executivo. O que é que ocorre? Minas Gerais fica muito insatisfeito, e aí já vinha uma tensão antiga. Com essa insatisfação, ela recorre à elite gaúcha, com representação do Getúlio Vargas, o vice-presidente aqui do nosso estado, João Pessoa. Só que eles perdem as eleições. A volta que o Vargas dá foi por um crime passional. Por quê? O João Pessoa, ele tinha alguns atritos aqui na Paraíba, e um desses atritos era com o jornalista João Dantas. João Dantas, por sua vez, possuía um romance com Anaíde Beriz e trocava algumas cartas que, para a época, pareciam imorais, digamos assim. O João Pessoa, para tirar a credibilidade de João Dantas, expõe essas cartas e acaba sendo assassinado dentro de um café em Recife. O problema disso é o quê? O João Pessoa usa esse crime passional para justificar o que ele ia colocar adiante, tá? E a questão da revolta da Armada, quando os marinheiros eles queriam a renúncia de Deodoro da Fonseca por conta das questões trabalhistas dele, e salarial também? Os militares, historicamente, eles, principalmente no início da República, eles sempre foram muito mal remunerados. E aí tem a revolta do Forte em Copacabana. Toda essa galera, ela vai ser suprimida. E todo esse sentimento que você expôs aí, ele vai ser traduzido na revolta da chibata com o Almirante Negro, tá? Diminuição das punições,
Por exemplo, uma promoção chegava a 250 chibatadas. Melhora no soldo, que é salário, tá? E historicamente também, a revolta da chibata ela vai ser interessante, por quê? Porque tanto a revolta da vacina, teve muita gente deportada para o Acre, teve algumas mortes. A revolta de Canudos teve assassinatos. O contestado Zé Maria foi assassinado, o Conde. Então, na questão específica da revolta da chibata, eles tentaram levar com uma certa diplomacia. E aí a gente vai observar que eles caíram no ostracismo, digamos assim, eles ganharam o ostracismo como pena, mas acabou sendo algo menos violento e uma exposição menor ao Estado brasileiro. Aí o senhor tinha falado da República do Café com Leite, e a gente queria saber como São Paulo e Minas Gerais, nessa República do Café com Leite, Essa aliança, né, influenciou nas decisões políticas da época. Total, porque a decisão política da época era voltada aos interesses das oligarquias e das elites que estavam ali se perpetuando no poder. Então, a gente vai observar que parte de embargos, que parte de leis, que parte de indicações, tudo isso fazia parte de um projeto, tá? Então, o país, durante essa época do Café com Leite, ele foi totalmente direcionado para os gostos das duas elites que dividiam o poder. E isso também foi um dos motivos para a insatisfação de outras oligarquias, como a oligarquia do Sul, então, por no exemplo. caso, isso que o senhor falou seriam as estratégias que as oligarquias usaram, né? Total. Sim, para encerrar, a gente quer saber como o senhor analisa a perspectiva no Enem, se ela é mais conteudista ou mais... Não, peraí, de novo. Se ela é mais conteudista ou interdisciplinar. Para finalizar, a gente quer perguntar se o senhor, como o senhor analisa a perspectiva do Enem, se ele é mais conteudista ou interdisciplinar. O Enem, ele, nesse momento, me parece mais interdisciplinar. A gente vai ver que aquela base conteudista, em alguns anos para cá, ela vem sendo mais enxuta. Aquelas questões com uma cobrança mais conteudista, ela vai mais contextualizada, né? Contextualizada. E aí, interessante que algumas questões a gente pode responder por um teor filosófico, por um teor sociológico, por um teor histórico, geográfico. Então, uma dica que eu dou, se atentar ao comando, não se prender mais àquela questão tão conteudista, mas saber interpretar bem. E aí, para a resolução das questões, outra dica, tentar fazer por exclusão, tá seguro da questão, tem certeza que está errado, já tira aquela e parte para outra, tá? E o último ponto, a prova de humanas é extensa, infelizmente é uma prova longa, mas outra dica, não perca tempo. O texto é grande demais, está inseguro. O comando da questão. Ou não sabe, passa para a próxima, se der tempo, volta. Porque o risco de ficar muito tempo com uma questão, acabar errando a questão e atrapalhar outra que você podia acertar, é muito grande, tá? Agradeço a vocês a oportunidade, de verdade. Espero ter ajudado, tá? E a você aí de casa, espero ter ajudado também. E qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente vai lançar uma caixinha de perguntas no Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês mandam pra gente e a gente responde vocês. Até a próxima.